Não ignore essa mensagem. Ela pode ser sua última chance de viver um milagre. Se você sente dores que ninguém entende, se carrega diagnósticos que te apavoram ou vive com o medo constante do amanhã, pare, agora, por 1 minuto, porque há algo acontecendo neste exato instante no invisível. E você precisa saber, o espiritual interfere no físico. A oração que você vai ouvir não é comum e não foi feita para quem duvida. Tem gente que sente o coração apertar só de acordar. Já levanta cansada, alma pesada, como se o corpo dissesse, hoje não. Mas e se eu te disser que há algo que pode mudar isso? Que essa dor nas costas, esse aperto no peito, esse vazio que parece não passar, podem estar sendo alimentados por forças que você ainda não entendeu? O mundo é mais do que os olhos alcançam. E essa oração, sim, essa que você vai ouvir, é capaz de confrontar tudo o que te paralisa. Não é sobre religião, é sobre fé real, fé que move, fé que cura, fé que restaura. Mas ela só age quando você crê de verdade. Se você está ouvindo isso agora, é porque seu espírito está clamando por resposta. Nada acontece por acaso. E talvez, só talvez, Deus esteja usando este vídeo como resposta àquela oração silenciosa que você fez chorando ontem à noite, quando ninguém viu. Muitos acham que cura é só física, mas você já reparou que tem feridas que não aparecem nos exames? Tem dores que não somem com remédio, dores na alma. Feridas do abandono, da rejeição, das palavras que te mataram por dentro. Tem gente que anda inteira por fora, mas por dentro está só escombro. E Deus vê tudo. E mais que isso, Ele se importa. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Já sentiu um peso no ambiente, como se algo invisível estivesse te observando? Como se houvesse uma resistência, uma barreira entre você e a paz. Isso não é exagero, é realidade espiritual. Tem lares onde a doença se instala e nunca mais sai. Tem casas onde a tristeza é uma visita fixa. E sabe por quê? Porque deixaram a fé enfraquecer. E onde a fé some, o mal faz morada. Não pense que é coincidência tudo dar errado quando você tenta buscar a Deus. Isso tem nome. É resistência espiritual. É o inimigo tentando impedir sua cura, sua libertação, sua reconexão com o Criador. Mas há algo que ele não pode suportar. Oração com fé. Uma fé simples, mas viva. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Uma oração simples, mas feita com a alma. Uma oração que incomoda o inferno e move os céus. Tem gente que pensa que está doente, mas o que ela tem é uma alma adoecida. E a alma doente adoece o corpo. Já viu alguém definhar mesmo com todos os exames, dizendo que está tudo bem? É porque tem algo mais. Algo que a ciência não explica, mas Deus revela. E Ele está aqui agora, escutando, esperando, tocando, porque Ele não falha. Escreva amém se você confia que C.S. Lewis pode interceder por você. O milagre começa quando você para de tentar resolver tudo sozinha. Tem luta que você só vence de joelhos. E se você chegou até aqui, é porque já cansou de lutar com as próprias mãos. Deus quer te mostrar que não é sobre força, é sobre dependência. E quem depende dele não cai. Pode até balançar com o vento das más notícias, mas não desaba, porque a raiz está em solo firme. Quantas vezes você já ouviu, isso é coisa da sua cabeça? Como se dor emocional não fosse real. Como se tristeza não matasse por dentro. Deus sabe o que você sente. E mais, Ele sente com você. A dor que ninguém reconhece, Ele reconhece. O choro que ninguém vê, Ele recolhe. E Ele age no tempo certo. E esse tempo pode ser agora. Tem oração que parece não subir. Você fala, fala e o céu parece de bronze. Mas tem algo que destrava tudo. A sinceridade. Quando você rasga o peito e ora sem máscara. Quando você fala com Deus como quem fala com um amigo. E essa oração que você vai ouvir agora foi feita nesse nível. Não com palavras bonitas, mas com dor verdadeira. Com alma exposta. Com fé viva.
Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas vezes você já pensou que Deus se esqueceu de você? Que Ele está em silêncio, que talvez tenha virado o rosto ou que não te escuta mais? Eu sei, esse pensamento machuca. E ele não vem de você. Ele vem do inimigo, que sussurra exatamente isso quando você está mais vulnerável. Ele quer te convencer de que sua dor não tem importância, que seu clamor é em vão. Mas escuta o que eu vou te dizer agora. O silêncio de Deus não é abandono, é preparo. Só que o inimigo quer te fazer desistir antes da resposta chegar. Você já sentiu como se estivesse vivendo um castigo? Como se tivesse feito algo imperdoável? E agora tudo de ruim fosse consequência disso. Esse tipo de culpa te suga. Ela não vem de Deus. Deus corrige, sim, mas não condena. A condenação vem das trevas. Vem daquele que quer te manter prostrada, sem forças, sem fé, sem oração. Por isso, essa oração que você está prestes a ouvir tem poder para romper cadeias espirituais que você nem sabia que estavam aí. Correntes que estão amarrando sua saúde, sua paz, sua casa. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Há um motivo para essa oração ter chegado até você. E não é só porque você rolou o feed do YouTube ou clicou por curiosidade. Foi espiritual, foi intervenção. E sabe por quê? Porque você orou com lágrimas e Deus ouviu. Você pode até não lembrar mais do que pediu, mas Ele lembra. E o tempo dele é diferente do nosso. Ele age na hora exata, não antes, não depois. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque seu espírito está gritando por socorro. E Deus está respondendo. O que você vai ouvir daqui a pouco não é só uma sequência de palavras. É uma convocação para despertar, para romper, para deixar para trás tudo o que tem te puxado para baixo. Essa oração é o início de algo. E se você tiver coragem de ir até o fim, você vai sentir. Já notou como certas doenças aparecem do nada? Exames não detectam nada, mas a dor está ali, persistente, te impedindo de viver. Isso pode ser espiritual. Tem doenças que são manifestações de opressão, um peso que você não vê, mas sente. E se você está sentindo isso agora, você precisa continuar aqui, porque tem libertação vindo. E o inimigo sabe disso e vai tentar te distrair, vai tentar te fazer fechar esse vídeo. Mas resista, só mais um pouco. Escreva "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora, escuta com atenção, porque o que eu vou dizer pode parecer duro, mas é necessário. Tem maldição instalada em famílias que passam de geração em geração. Ciclos de dor, de fracasso, de enfermidade. Nada dá certo. Tudo começa, mas para no meio. Relacionamentos quebrados. Gente que vive em guerra dentro da própria casa. Isso não é normal, isso é espiritual e só se quebra com fé verdadeira, com oração feita de joelhos e alma rasgada. E é por isso que você está aqui. Porque chegou a hora de romper esse ciclo. Alguém na sua geração precisa ter coragem de quebrar essa corrente. E Deus escolheu você. Mas antes de quebrar fora, Ele vai quebrar dentro. Vai curar suas feridas emocionais. Vai limpar sua mente. Vai te fazer enxergar o que você não via e vai colocar de volta a força que o medo roubou. Vivemos tempos difíceis e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Muitos, porém, ainda não perceberam o que está acontecendo ao seu redor. Não deixe que isso aconteça com você também. Por isso, preparei o seu livro digital Guia Aproximando-se de Deus, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Este livro não é apenas uma leitura, é uma ferramenta para transformar sua vida nos momentos mais difíceis. Atenção! Restam pouquíssimas unidades e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E se você for o primeiro a baixar, volte aqui e escreva "Amém".
Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Volta comigo, porque agora é guerra e você precisa estar armada espiritualmente. Sabe por quê? Porque o mal não descansa. Ele não dorme, ele age na hora que você baixa a guarda. Enquanto você pensa que está tudo bem, ele planta confusão, doença, divisão e te faz acreditar que é só má fase. Mas não é. É ataque, é estratégia do inimigo para te neutralizar. Declare: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Talvez você tenha se acostumado com o sofrimento, com a dor, com o desânimo, e isso é perigoso. Porque quando a dor vira rotina, a alma adoece sem perceber. Mas hoje é dia de despertar. Deus quer te mostrar que você não nasceu para viver quebrada, nem por dentro, nem por fora. Ele quer te restaurar por inteiro. Mas para isso, você precisa ouvir, precisa orar, precisa confiar até o fim. Não duvide se, enquanto você ora comigo, começar a sentir algo diferente. Calafrios, vontade de chorar, vontade de gritar. Isso não é loucura, isso é o espiritual reagindo. É o inimigo perdendo espaço. E você sendo liberta. Há coisas que não têm explicação lógica, mas têm explicação divina. Deus está visitando o seu lar agora, tocando naquilo que estava podre, renovando, limpando, restaurando. Deixe: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E não se esqueça, o inimigo não resiste a uma alma que ora com sinceridade. Ele até tenta, mas não suporta. Por isso, não importa o que você fez, onde caiu, ou há quanto tempo se sente longe de Deus. O importante é que você está aqui, agora, com o coração aberto. E Deus ama quando alguém chega assim, sem máscara, sem religião, só com fé. Não se distraia agora. Não pense que é coincidência você ter chegado até aqui. Isso é resposta, isso é plano. É propósito. Tem gente que vai assistir esse vídeo e nem vai conseguir terminar, porque o mal vai dar um jeito de cortar. Mas você não. Você foi chamada para receber algo que vai além do entendimento humano. Algo que só quem crê pode sentir. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você já reparou como toda vez que você decide buscar a Deus, algo tenta te parar? Às vezes é sono. Outras vezes é distração. Às vezes é simplesmente aquele pensamento sutil. Depois eu vejo. Mas esse depois pode ser tarde demais, porque o inimigo sabe o poder que você carrega quando decide buscar a Deus com fé. E ele vai tentar tudo para te parar. Mas não deixa. Você precisa ficar até o final. Porque essa oração vai ativar coisas no espiritual que estavam paradas há anos, portas que estavam trancadas, vidas que estavam estagnadas, corações que estavam feridos, lares que estavam em guerra. Tudo isso pode mudar, mas só se você resistir até o fim. Porque é no final que vem o rompimento, e quem desiste antes nunca experimenta o milagre completo. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você acha mesmo que é normal acordar com o coração pesado? Sentir uma tristeza sem nome, um vazio que consome até a vontade de viver? Não é normal. Isso é espiritual. É um tipo de prisão invisível que rouba sua alegria, apaga sua fé e lentamente te paralisa. E sabe o que é pior? Muitas vezes você sorri para não preocupar ninguém, mas por dentro você grita. Talvez ninguém saiba, mas você vive lutando contra pensamentos que ninguém ouviria sem julgar. Será que a vida tem sentido? Será que um dia vou me curar? Será que ainda dá tempo de recomeçar? Dá sim, mas não do jeito comum, não com força humana. O recomeço verdadeiro vem quando Deus decide te levantar, e é por isso que você precisa ouvir até o fim. Porque algo está prestes a acontecer. E se você sair agora, pode perder o que estava há tanto tempo esperando. Escreva: eu tenho esperança, se ainda acredita que Deus não desistiu de você. Quantas noites você já chorou em silêncio, sem que ninguém percebesse?
Você até tentou ser forte, mas a dor bateu mais forte que sua fé. E quando o medo toma conta, a alma enfraquece. Medo do futuro, medo de ficar sozinha, medo da doença, medo de morrer e ninguém sentir falta, medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder alguém, medo de si mesma, medo de tudo. E é exatamente nesse lugar de medo que o inimigo gosta de trabalhar, porque ele sabe que onde há medo, a fé se enfraquece. Mas Deus não te chamou para viver assim. Você não foi criada para andar com a cabeça baixa, escondendo a dor. Deus quer te erguer, mas Ele só levanta aqueles que continuam de pé espiritualmente, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. E você ainda está de pé, talvez cambaleando, mas firme aqui. Isso já é sinal de que o céu está olhando para você agora. Declare: eu creio, se confia que Deus ainda está no controle de tudo. Você já percebeu que tem fases em que parece que o mundo virou as costas para você? Os amigos somem, a família não entende, a saúde piora, as portas fecham, o dinheiro some, as orações parecem não passar do teto. Isso não é só coincidência, isso é uma preparação espiritual. Deus está tirando as muletas, está silenciando o barulho, está te levando para o deserto, não para te destruir, mas para te fortalecer. E no deserto, Ele te encontra. Deus permite certos silêncios porque quer que você ouça apenas a voz dele. E ela está sendo liberada agora, nesta oração. Sim, você precisa orar, mas não com palavras decoradas. Com verdade, com a alma, com tudo o que tem. É nessa hora que o milagre acontece. É nesse momento que algo muda no invisível. Você só precisa continuar aqui. O milagre não vem para quem apenas ouve. Vem para quem permanece até o fim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Mas é preciso compartilhar. Não segure só para você. O poder da bênção aumenta quando ela é espalhada. Tem gente que vive com a mente em guerra. Um bombardeio de pensamentos negativos, ansiedades, lembranças ruins, vozes que acusam. Isso cansa, isso adoece, isso destrói a alma aos poucos. E no fundo, a única coisa que você queria era silêncio. Mas não um silêncio vazio, e sim aquele silêncio cheio da presença de Deus. Ele está tentando falar contigo, mas tem tanto barulho aí dentro que você não consegue ouvir. Respira, silencia. Ouve essa oração com atenção e sinta, a dor da alma não sai com remédio, não passa com distração, ela só se cura quando Deus toca, e Deus toca quando alguém abre o coração. Não tenha vergonha de chorar, chorar é oração em forma de lágrima. Ele entende cada gota que cai, ele sabe quando a lágrima vem da saudade, da frustração, do medo, da solidão, e ele age. Mas só quando a alma está entregue. E a sua está, eu sei que está, senão você não estaria aqui. Declare: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E agora, escute bem, tem doenças que surgem como sinais de alerta espiritual, dores que nenhum exame explica, cansaço que não tem motivo, diagnósticos que não fazem sentido. Isso não é só biológico. É espiritual. O mal tenta se infiltrar no corpo quando a alma está fragilizada. E se você não agir espiritualmente, isso só piora. Mas se você resistir em oração, Deus desfaz o laço, cura, liberta e restitui tudo o que foi tirado. Talvez hoje você se sinta fraca, exausta, como se não tivesse mais forças para lutar. Mas Deus está dizendo: filha, é aqui que eu entro. Quando suas forças acabam, as minhas começam. E quando Deus começa, ninguém pode parar. Ele não entra para observar, ele entra para transformar. E o que ele vai fazer com você vai impactar até quem não acredita mais. Porque quando Deus opera, até os céticos se curvam. Deixe eu confio em Deus se você sente que algo está acontecendo neste exato momento. E atenção,
O mundo está em colapso. As profecias estão se cumprindo. Guerras, pestes, crises, medo por todo lado. E muitos ainda estão dormindo espiritualmente, achando que está tudo normal. Mas não está. O tempo está acabando. E quem não se firmar na fé agora, vai cair, vai se perder, vai ser tragado pelo caos. Não espere chegar no fundo do poço para buscar a Deus com desespero. Faça isso agora, enquanto ainda há tempo. O inimigo já percebeu que você está despertando e ele vai tentar de tudo para te distrair, mas você precisa se posicionar espiritualmente. Precisa declarar com firmeza que você não vai desistir, que você vai lutar, que você vai buscar a cura completa do corpo, da alma, da mente e do espírito. E se você continuar comigo até o final dessa oração, eu tenho certeza, Deus vai tocar em algo que estava travado há anos na sua vida e vai destravar. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você sabia que a maldição pode se instalar pela boca? Palavras ditas com raiva, com dor, com inveja. Gente que te amaldiçoou, talvez sem nem perceber. Mas palavras têm poder. E se não forem quebradas em oração, elas viram grilhões invisíveis. Por isso, você precisa orar com autoridade. E essa autoridade vem da fé. Não da religião, não do ritual, mas da fé pura e crua de quem sabe que Deus está ouvindo, e Ele está, agora mesmo, com os olhos voltados para você, esperando, pronto para agir, mas só vai até onde você deixa. Então deixa, abre tudo, expõe tudo, fala com Ele como se fosse sua última chance, porque para muita gente será. Não há mais tempo a perder. E se você ouviu até aqui, é porque Ele está te dando uma chance. Talvez a última. Não desperdice. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você acredita no poder transformador de Deus. E agora respire fundo, feche os olhos e repita comigo com o coração aberto: Senhor, eu me coloco diante de Ti agora, cansada, mas crendo, ferida, mas viva, com medo, mas ainda com fé. Eu entrego tudo, Senhor, minhas dores, minhas doenças, meus traumas, meus pecados, meu passado, meu futuro. Eu não aguento mais carregar isso sozinha. Eu não consigo mais andar sem Ti. Me cura, Senhor. Toca onde o remédio não alcança. Me liberta daquilo que nem eu entendo. Restaura meu corpo, minha alma, minha mente. Me protege de todo mal visível e invisível. Envia Teus anjos sobre minha casa. Quebra toda maldição, toda inveja, toda obra das trevas. Eu clamo pelo Teu poder agora, em nome de Jesus. Amém. E se você repetiu essa oração comigo, saiba que algo foi ativado. Não no que você vê, mas no que você sente. Seu espírito está começando a respirar de novo. Mas o inimigo também sentiu. E quando ele sente que alguém está se libertando, ele reage, ele ataca, ele tenta abalar. E é por isso que você precisa ficar. Porque o mais perigoso não é o ataque visível, é o invisível, aquele que vem disfarçado de cansaço, de desânimo, de distração, aquele que faz você abandonar tudo justo quando estava a um passo do milagre. Você não pode parar aqui, não agora, porque há algo que você ainda precisa ouvir, uma revelação, um alerta, uma verdade que poucos têm coragem de falar. E essa verdade pode salvar não só sua alma, mas sua saúde, sua casa, sua história. Deus está te chamando para acordar, para ver com os olhos espirituais o que está acontecendo ao seu redor. Porque, escuta isso, nem tudo o que parece normal é de Deus. Quantas vezes você já sentiu que estava no caminho certo e mesmo assim tudo deu errado? Isso acontece porque nem toda porta aberta é bênção. Tem portas que são armadilhas, disfarçadas de oportunidade. E o inimigo sabe como te atrair. Ele te oferece alívio momentâneo, mas te prende em um laço eterno. E se você não estiver conectada com Deus, você cai. E quando cai, muitas vezes não consegue mais levantar. Declare: eu tenho fé, se você acredita no poder da intercessão divina. Talvez você esteja cansada de lutar com gente que você ama, pessoas da sua família, que em vez de te levantar, te ferem.
que em vez de te apoiar, te julgam, e isso machuca num lugar que ninguém vê, porque a dor vinda de quem você ama tem outro peso. É uma ferida mais funda. E o pior, muitas vezes você ora por eles, e parece que quanto mais você ora, mais eles se afastam de Deus. Mas saiba, o inimigo trabalha na divisão. Ele quer destruir famílias. Ele quer fazer você desistir de orar, porque ele sabe que uma mulher que ora pela família é uma bomba espiritual contra o inferno. Por isso ele mexe com seu marido, mexe com seus filhos, mexe com sua paz, porque ele quer parar a sua oração. Mas você não pode parar. Ainda que tudo ao seu redor desmorone, permaneça de pé no Espírito. Deus está usando você como escudo espiritual para proteger toda a sua casa. E cada vez que você ora com fé, algo se move no invisível. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Não pense que Deus se esqueceu. Ele viu tudo. Ele ouviu cada grito abafado no travesseiro, cada noite sem sono, cada oração feita com voz embargada, cada "me ajuda, Senhor", dito quase sem fé, mas com dor verdadeira. Deus não se move por palavras bonitas, Ele se move por verdade. E se sua oração foi real, então sim, Ele já começou a agir. Escreva amém se você confia que C.S. Lewis pode interceder por você. Tem momentos em que a dor parece tão grande que você começa a acreditar que nasceu para sofrer. E isso é perigoso, porque a mente começa a aceitar o sofrimento como estilo de vida. E quando você aceita a dor como parte de quem você é, o inimigo já venceu metade da batalha. É por isso que você precisa resistir, romper com esse padrão. Essa oração não é só para te acalmar, é para te despertar, te acordar de um sono espiritual que tem te feito aceitar o inaceitável. Você foi criada para viver em liberdade, mas liberdade só existe onde há entrega total, de tudo, dos traumas, da ansiedade, da raiva, da mágoa que você ainda carrega daquele abandono, daquela traição, daquela palavra que te marcou como se fosse uma sentença. Mas você precisa saber, nenhuma dor tem autoridade sobre você quando você se entrega completamente a Deus. E se você sente que essa mensagem é para você, é porque é mesmo. Deus está falando com você, direto, sem intermediários, está te chamando pelo nome, está te lembrando que você ainda é escolhida. Ainda que rejeitada por muitos, ainda que esquecida, Ele nunca te esqueceu. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas aqui vai um alerta forte. E eu preciso que você receba isso com o coração atento. O mundo espiritual está em movimento. E há forças das trevas operando neste exato momento, tentando roubar sua sanidade, sua fé e até sua vida. Pessoas estão adoecendo sem explicação, morrendo emocionalmente em vida. Famílias estão se desfazendo sem causa aparente. Isso é espiritual, isso é real. E quem não estiver em aliança com Deus, vai cair. Você precisa entender, há batalhas que você não vence com lógica. Vence com o joelho no chão, com lágrimas no altar, com renúncia. Não dá mais para viver do seu jeito, não dá para continuar brincando com a fé. Esse vídeo é um chamado, uma trombeta espiritual. E quem ouve, entende. Quem entende, responde. E quem responde, vê o impossível acontecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Seja canal de bênção na vida de alguém agora. Não retenha. Compartilhe. Multiplique fé. Você pode estar pensando, mas por que Deus ainda não respondeu minha oração? A resposta é simples, mas profunda. Deus não se atrasa, Ele prepara. E enquanto você achava que Ele estava em silêncio, Ele estava te fortalecendo, limpando o caminho, protegendo você de portas que pareciam boas, mas que te levariam à ruína. E agora que tudo está alinhado, Ele está pronto para agir. Mas só vai até onde sua fé permitir.
E talvez o maior milagre que você vai viver hoje não seja no seu corpo, nem nas suas finanças. Vai ser dentro da sua alma. Vai ser aquela paz que invade sem explicação. Aquela certeza de que você não está sozinha. Aquela força que você nem sabia que ainda existia aí dentro. É isso que Deus faz. Ele ressuscita a fé morta. Ele reacende o fogo apagado. Ele restaura o que o mundo quebrou. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora escuta com atenção. Não saia deste vídeo sem ouvir até o fim, porque o que vem agora é a oração final. A oração de fechamento, de rompimento. E ela precisa ser feita com fé total, com entrega completa. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos e diga comigo em voz baixa, mas com toda a alma: Senhor, eu me rendo completamente agora. Não quero mais viver pela força dos meus braços. Já tentei, já lutei, já insisti e só me frustrei. Eu preciso de Ti. Entra na minha vida, invade meu lar, cura minhas dores, quebra toda corrente espiritual que me aprisiona, toda seta lançada, toda inveja, todo laço do inimigo. Em nome de Jesus, eu declaro: a minha casa é Tua, meu corpo é Teu, minha mente pertence ao Senhor. Toda enfermidade, angústia, solidão, sai agora em nome de Jesus. Eu recebo a cura, a paz e a presença real de Deus na minha vida. Amém. Agora, respire fundo e permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta a paz aí. E onde há paz, há Deus. Você sentiu? Então comente agora: eu senti. Deus falou comigo. E compartilhe essa oração com quem precisa de socorro espiritual urgente. Você pode ser a resposta de alguém. Você pode ser o elo que Deus quer usar para salvar outra alma. Você sentiu aquela paz silenciosa que invadiu seu peito enquanto orava? Aquela sensação de que alguém maior estava ouvindo, mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça igual? Isso já é Deus. Isso já é sinal de que o céu se moveu. Mas atenção, o inimigo também percebeu que você começou a despertar e ele vai tentar com todas as forças te tirar desse estado. Ele vai usar a rotina, o barulho, as notícias, as distrações, porque ele sabe, uma mente conectada a Deus é uma arma contra o inferno. Por isso, continue aqui, não se apresse, não feche esse vídeo agora. Muita gente ouve até esse ponto e acha que já recebeu o que precisava. Mas a verdade, o que está por vir é o mais forte. É a parte que o inimigo mais teme. É quando você começa a ser equipada espiritualmente para resistir, para discernir, para se levantar com autoridade. E ele vai fazer de tudo para te arrancar daqui. Mas você já passou da metade. Agora é onde as cadeias começam a quebrar. Quantas vezes você foi impedida de falar, de se posicionar, de orar em voz alta? Parece bobo, mas não é. O inimigo ataca a voz. Ele cala mulheres de oração. Ele paralisa você emocionalmente para que suas palavras não tenham força. Porque ele sabe, uma mulher que ora move céus e abala infernos. Por isso, se você sente travas para orar, não pense que é fraqueza sua. É batalha espiritual. E ela precisa ser vencida na persistência. Escreva: eu tenho esperança. Se sente que algo novo está nascendo em você agora. Tem dores que não passam. Elas apenas se disfarçam, se escondem no meio da correria e aparecem nos momentos de silêncio. Aqueles minutos antes de dormir, quando você desliga tudo, quando não tem ninguém por perto, e então vem aquele aperto, aquela angústia, aquele pensamento de: quando é que tudo vai mudar? E eu preciso te dizer uma verdade dura, mas libertadora. Enquanto você continuar fugindo de Deus, nada vai mudar. Ele não quer só aliviar sua dor. Ele quer habitar dentro de você, quer dirigir sua vida, quer te ensinar a discernir o certo do enganoso, o falso do espiritual. Mas você precisa deixar, precisa parar de entregar só os pedaços que sobram da sua fé. Deus quer tudo. Só assim Ele pode operar o impossível.
Quantas vezes você confiou em pessoas erradas? Gente que te abraçou na frente, mas te apunhalou pelas costas. Isso te esfriou espiritualmente, te traumatizou. E hoje você tem medo de confiar até em Deus, mas Ele não é como os homens. Ele não mente, Ele não engana, Ele não trai. E Ele quer sarar essa ferida agora, não com palavras, mas com presença. Declare amém, se você ainda acredita que Deus pode curar até a alma mais ferida. Muitos estão vivendo hoje em cativeiro emocional, presas a traumas de infância, a abandono, a abusos que nunca foram curados. E isso contamina tudo: o casamento, os filhos, o humor, a fé, a saúde. Você acha que é só estresse, mas é uma raiz espiritual que está corroendo por dentro. E se não for cortada, ela te afunda. Mas escuta isso. Deus está colocando um machado espiritual na sua mão agora. E com essa oração, você vai cortar toda a raiz de amargura, de dor, de medo, de rejeição. Mas precisa ir até o fim. E atenção, você não pode se acostumar com esse sofrimento. Tem gente que já está vivendo com a dor como se ela fosse parte da identidade, como se tivesse que carregar isso para o resto da vida. Mas Deus está gritando do céu agora: filha, isso não te pertence. Eu já levei sobre mim toda a tua dor. Por que ainda carrega como se fosse tua? Ele quer tirar, Ele quer curar, mas Ele precisa que você entregue. Vivemos tempos difíceis e as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Muitos, porém, ainda não perceberam o que está acontecendo ao seu redor. Não deixe que isso aconteça com você também. Por isso, preparei o seu livro digital, Guia Aproximando-se de Deus, que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Este livro não é apenas uma leitura, é uma ferramenta para transformar sua vida nos momentos mais difíceis. Atenção, restam pouquíssimas unidades e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. E você, sendo o primeiro a baixar o seu livro, volta aqui e escreve: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Tem lares que estão adoecendo, e não por causa de doença física, mas por causa de ambientes espirituais carregados. Casas onde há briga constante, inveja entre irmãos, falta de diálogo, casamentos frios, pais e filhos que não se reconhecem mais. E isso não é só emocional, é ataque espiritual. O mal encontrou brechas, entrou, fez morada e hoje está corroendo tudo de dentro para fora. Mas Deus está te chamando como sentinela da sua casa, como intercessora, como profeta dentro do seu lar. Não subestime a sua oração. Não pense que você não tem força. O inimigo tenta te convencer de que você não tem autoridade porque erra, porque falha, porque se sente fraca. Mas escuta isso. A autoridade não vem da sua perfeição, ela vem da sua submissão. Quando você se submete a Deus, até o inferno treme com a sua voz. Escreva: Deus é fiel, se você acredita que Ele ainda vai restaurar tudo o que você perdeu. Você sente que foi esquecida? Que tudo o que você fez na vida foi se doar e, no fim, acabou sozinha? Isso é dor de alma, e ela pode matar por dentro. Pode apagar seu brilho, seu riso, sua esperança. Mas Deus vê, Ele não esquece. Ele tem contado cada gesto de amor, cada oração escondida, cada lágrima derramada em silêncio. Ele não falha. E Ele promete: vai te honrar. Mas você precisa continuar. Só mais um pouco. A parte final está chegando, e ela carrega um peso espiritual tão grande que muitos nem conseguem chegar até lá. Mas você chegou. Isso já te torna diferente, já mostra que há algo em você que o céu reconhece. E agora é hora de ouvir, hora de selar. Declare: eu creio, se você está pronta para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora, respira fundo e repita comigo em voz baixa, com fé, com verdade, com tudo o que você tem. Senhor, eu te agradeço,
porque mesmo sem merecer, o Senhor me visitou. Mesmo caída, o Senhor me chamou. Mesmo fraca, o Senhor me amou. E hoje eu entrego tudo, meu passado, meu presente e meu futuro. Eu não quero mais andar no escuro. Ilumina meus caminhos, purifica minha mente, lava meu coração. E cobre minha casa com teu sangue. Toda influência maligna que estiver aqui, queime agora em nome de Jesus. Toda doença espiritual, emocional ou física, caia por terra agora. Eu declaro, eu sou tua. Minha família é tua. Minha história é tua. E eu confio que até o fim desse dia, o Senhor vai me surpreender com uma notícia que vai mudar minha vida. Amém. Fique em silêncio agora. Apenas sinta. Deus está aí, com você, dentro de você. Não é o fim, é o recomeço. Agora com Deus à frente. Você sente esse calor no peito, esse aperto que começa a aliviar? É Deus. Ele está te tocando agora, mas escute com toda a sua atenção. O toque de Deus incomoda o inferno, e toda vez que ele se aproxima de alguém, o inimigo se levanta. Mas isso não deve te assustar, deve te confirmar, porque só se levanta guerra contra quem tem destino. E você tem. Você é marcada, escolhida, alvo de uma promessa que não foi escrita por mãos humanas, mas selada com o sangue do Cordeiro. É por isso que tua vida nunca foi comum. Por isso que a dor sempre te visitou antes da alegria. Por isso que, mesmo em meio a sorrisos, sempre existia um peso nos ombros que ninguém via. É porque você carrega um chamado. E esse chamado é tão sério, tão forte, que o inferno tenta apagar você desde o ventre, mas não conseguiu e não vai conseguir. Porque hoje, Deus te tomou pela mão e decidiu levantar você de novo. Declare, eu estou de pé. Se acredita que Deus te levantou agora mesmo. E entenda, o que você está sentindo agora não é emoção, é discernimento espiritual. É como se algo que estava adormecido começasse a acordar. Como se uma luz acendesse dentro de você e você finalmente enxergasse o que não via. Há uma guerra sendo travada dentro da sua casa, dentro da sua alma, dentro da sua mente. E o tempo de fingir acabou. Agora é guerra espiritual. E só quem se arma com fé vai vencer. Você precisa se posicionar. Precisa parar de adiar a decisão de se entregar de verdade. Porque há uma geração dentro de você. Há vidas que dependem da sua escolha hoje. Tem pessoas que só serão libertas quando você for. Há promessas que só vão se cumprir quando você assumir o que Deus confiou nas tuas mãos. Essa oração é o chamado final. Não ignore. Não trate como mais um vídeo. Essa pode ser a última chance de se reconectar antes que o mal avance demais. E talvez você pense, mas por que tanta resistência? Por que é tão difícil? Porque você foi ensinada a carregar tudo sozinha. A ser forte o tempo inteiro, a fingir que está tudo bem, mas isso não é fé, isso é exaustão disfarçada de controle, e enquanto você continuar tentando vencer na força dos seus braços, você vai se cansar, vai se frustrar, vai adoecer. Deus está dizendo, entrega, rende, confia, eu faço melhor do que você consegue planejar. Escreva, eu confio em Deus, se você está pronta para soltar o controle e deixar Ele agir. Tem mulheres que estão ouvindo agora com lágrimas nos olhos, porque tudo isso parece estar sendo falado diretamente para elas. E é mesmo. Deus está usando essas palavras como flechas certeiras, indo exatamente no ponto da ferida, porque chegou a hora da cura. Mas não aquela cura temporária que alivia por um tempo e depois volta. É cura definitiva, profunda, da alma, do corpo, da história. Mas para isso, você precisa romper com o passado. Precisa soltar a mágoa, perdoar, soltar o nome que ficou preso na garganta. Perdão não é aceitar o que te fizeram. É decidir que aquilo não vai mais te dominar, que você não vai mais viver prisioneira de um episódio, que sua vida é maior do que uma lembrança ruim e que você merece ser livre. Deus quer isso para você, mas Ele espera o seu sim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém.
Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Seja canal de bênção. Você não imagina quem está prestes a ser salvo só porque você compartilhou. Agora me escuta com atenção redobrada. O inimigo não precisa destruir você se ele conseguir te paralisar. E é isso que ele tem feito. Usado seus traumas, suas memórias, seus medos e seu passado para te manter travada, em silêncio, prostrada, com medo de viver, de tentar, de confiar. Mas Deus está rasgando esse véu agora. Ele está te libertando do medo de errar, do medo de ser abandonada, do medo de não ser boa o suficiente. Você já é o que Deus escolheu. Você já tem o que precisa. O céu está à tua espera, mas sua atitude precisa mudar. Não dá mais para viver com a mente dividida. Uma hora crê, outra hora duvida. Uma hora ora, outra hora se afasta. O tempo de Deus é agora. O mover é agora. O milagre é agora. Mas você precisa estar presente de corpo, alma e espírito. Declare: eu me entrego, se você está decidida a viver o plano de Deus por completo. Você lembra da criança que um dia você foi? Aquela menina que acreditava, que sonhava, que orava com esperança, que sorria fácil. Onde ela foi parar? Quantas partes de você se perderam no caminho, na dor, nos relacionamentos errados, nas humilhações? Mas escute, Deus ainda vê essa menina, Ele ainda chama essa essência à existência. Ele quer restaurar você desde a raiz, voltar à base e te devolver tudo o que foi tirado. Mas para isso, você vai ter que permitir o processo. Vai ter que chorar de novo, se expor de novo, lembrar de coisas que doem, mas só para que sejam curadas de verdade. E esse processo começa agora, não depois. Não semana que vem, é agora. E se você está ouvindo isso até aqui, é porque Deus já começou em você. E ninguém vai impedir. Escreva "eu recebo" se você crê que essa cura já começou dentro do seu coração. Agora feche os olhos, respira fundo e repita comigo, com fé, com toda a sua verdade. Senhor, eu não quero mais viver no raso. Eu não quero mais viver sem tua presença. Eu me rendo. Eu largo o controle, largo a mágoa, largo o medo, largo tudo o que me impede de te ouvir com clareza. Me liberta da dor que me moldou, me transforma por completo. Renova meu coração, minha mente, meu corpo. Entra no lugar mais escuro da minha alma e acende a tua luz. Queima tudo que é mentira, apaga tudo que não é teu. Restaura meus sonhos, cura minha casa, restaura minha família. Me dá paz, me dá discernimento, me dá força. Eu recebo tua presença, eu recebo tua cura e eu declaro: eu sou tua, em nome de Jesus. Amém. Fique em silêncio por alguns segundos. Sinta. Se você conseguiu chegar até aqui, você é forte, você é diferente, você é escolhida e agora você está pronta para viver o sobrenatural. Comente abaixo: Deus me tocou. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas. Faça isso como um ato de fé. E lembre-se, o que começa com oração, termina com milagre. Se você chegou até aqui, é porque Deus falou com você. E se essa mensagem tocou teu coração, não guarde só para você. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho, porque aqui a gente ora junto, cresce junto e não deixa ninguém para trás. Comente aqui embaixo: eu fui tocada por Deus hoje. Isso vai ser sinal de que o céu falou contigo e também vai fortalecer outras pessoas que lerem seu comentário. Deixe o seu like se essa oração te ajudou a sentir a presença de Deus. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e faz com que ele alcance ainda mais vidas. E agora, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado esquerdo da sua tela. Não pare aqui. Deus ainda tem mais para te revelar. Clique agora e continue com a gente nessa caminhada de fé.